Como você separa dois objetos cuja diferença de peso é de apenas 1% do tamanho de um átomo? Esta é a pergunta que define a era nuclear moderna. Bem-vindos ao Mistérios da Ciência. Sou Nova, sou analista científica e hoje vamos explorar as máquinas giratórias que são o centro das tensões geopolíticas globais. O maior segredo de uma instalação nuclear não é o reator em si, mas sim esses milhares de tubos giratórios conhecidos como centrífugas a gás. Construir uma arma nuclear ou fabricar combustível para reatores é fácil na teoria, mas é quase impossível na prática da engenharia extrema. Por que isso é tão incrivelmente difícil? A resposta reside no fato de que você precisa separar dois átomos que são quase perfeitamente idênticos. Hoje, vamos desvendar a física centrífuga e entender como o urânio é enriquecido. Vamos mergulhar na mecânica oculta e na termodinâmica avançada que tornam possível a separação de isótopos em escala industrial pura. Ao longo deste episódio, vamos dissecar o ciclo do combustível nuclear, desde a química do urânio até os rotores supersônicos de fibra de carbono. Entenderemos por que as nações investem bilhões nessa tecnologia e como a física de partículas universitária se traduz em uma das máquinas mais precisas e letais da humanidade. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo subatômico e pela engenharia extrema. Se você gosta de entender as engrenagens ocultas do nosso universo, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, pois as animações em 3D de hoje vão explodir a sua mente. Vamos começar com o primeiro obstáculo: o problema dos isótopos. O urânio, como encontrado na natureza, é composto principalmente por dois isótopos diferentes: o urânio 238 e o urânio 235. O 238 compõe cerca de 99,3% do urânio natural extraído. O 235 compõe apenas cerca de 0,7%. E é exatamente esse o 235 raro que precisamos. Para reatores nucleares comerciais, precisamos aumentar a concentração de 235 para cerca de 3 a 5%. Para armas nucleares, essa concentração precisa chegar a mais de 90%. O processo de aumentar a proporção desse isótopo específico é o que chamamos de enriquecimento de urânio. Mas há um problema. Na química tradicional, separamos elementos com base em suas propriedades químicas. Ácidos, bases, oxidação, tudo depende dos elétrons na camada externa. O problema monumental aqui é que o U238 e o 235 são isótopos do mesmo elemento. Eles têm exatamente a mesma configuração eletrônica e reagem de forma igualitária. Quimicamente falando, eles se comportam de maneira absolutamente idêntica. Você não pode usar reações químicas comuns para separá-los. Se você reagir urânio natural com qualquer outra substância, ambos os isótopos reagirão da mesma forma. Eles são como gêmeos idênticos vestindo a mesma roupa, completamente inseparáveis. Então, como os engenheiros resolvem esse enigma quântico? Eles precisam explorar a única diferença física entre esses dois gêmeos, a massa. O urânio 238 tem 3 nêutrons a mais no seu núcleo do que o urânio 235. Essa diferença de massa é incrivelmente minúscula, mas é a única chave que temos para destrancar a porta nuclear. A diferença de massa real é de menos de 1,2%. Imagine tentar separar grãos de areia, onde alguns são apenas 1% mais pesados que os outros, usando apenas a gravidade. É uma tarefa hercúlea. Para explorar essa diferença de peso microscópica, precisamos converter o urânio sólido em um gás volátil. É aqui que entramos na fase 2 do nosso processo industrial, a conversão química. O minério de urânio bruto purificado, frequentemente chamado de yellow cake devido à sua cor amarelada, é um pó sólido denso. Não podemos colocar um pó sólido em uma centrífuga e esperar que os isótopos se separem de forma limpa e eficiente. O atrito e a densidade seriam obstáculos mecânicos intransponíveis. Precisamos de um gás. Um gás permite que as moléculas individuais se movam livremente e respondam a forças externas extremamente sutis, como a força centrífuga, sem o atrito paralisante que encontraríamos em um estado sólido compacto ou líquido viscoso. A solução magistral para isso é transformar o urânio purificado em um composto chamado hexafluoreto de urânio, ou simplesmente UF6. O UF6 é uma molécula fascinante da química inorgânica. Consiste em um único átomo de urânio pesado central,
firmemente cercado por 6 átomos de flúor mais leves em uma estrutura octaédrica. O flúor foi escolhido por uma razão brilhante. Na natureza, o flúor possui apenas um isótopo estável, o flúor 19. Isso significa que qualquer diferença de massa na molécula de UF6 virá exclusivamente do átomo de urânio central. Uma jogada de mestre da engenharia química aplicada à física nuclear para garantir precisão. Se usássemos um elemento com múltiplos isótopos para criar o gás, teríamos moléculas com massas variadas criando uma confusão caótica, tornando a separação do urânio impossível. O flúor garante que a molécula com o 238 seja sempre ligeiramente mais pesada que a molécula com o 235. Isolamos a variável que queremos manipular. No entanto, o hexafluoreto de urânio não é um material amigável. A temperatura ambiente padrão ele é um sólido cristalino branco. Mas se você aquecê-lo a pouco mais de 56 graus Celsius em pressão normal, ele sublima, transformando-se diretamente de sólido para gás. É esse gás denso que será injetado nos rotores. Mas há um perigo químico constante aqui. O gás UF6 é altamente reativo e incrivelmente corrosivo. Se ele entrar em contato com qualquer umidade do ar, reage violentamente formando fluoreto de hidrogênio, um ácido letal e corrosivo que pode destruir os equipamentos metálicos e as tubulações sensíveis rapidamente. Portanto, todo o sistema de enriquecimento deve ser mantido em um vácuo perfeito e impecavelmente seco. Imagine o desafio de engenharia. Construir milhares de quilômetros de tubulações, válvulas de alta precisão, compressores e centrífugas que devem operar sem um único vazamento microscópico para o ambiente externo. Qualquer falha na vedação poderia resultar em uma contaminação desastrosa, destruindo as caras máquinas de fibra de carbono em questão de minutos e interrompendo toda a operação da planta. A pureza do vácuo é tão crítica quanto a precisão das máquinas giratórias. É um ambiente de tolerância zero para falhas operacionais. Para lidar com essa corrosão extrema do flúor, as partes internas das tubulações e das centrífugas são frequentemente revestidas com ligas especiais de alumínio e níquel. Esses materiais nobres resistem ao ataque químico feroz do flúor, criando uma camada passiva protetora que impede a degradação estrutural do equipamento. É uma batalha constante, silenciosa e invisível entre a ciência avançada dos materiais e a agressividade natural do flúor. Cada centímetro do sistema é projetado para suportar essas condições extremas. Sem esses revestimentos avançados, o gás devoraria as paredes da centrífuga antes mesmo de atingir a velocidade nominal. Agora que convertemos nosso minério bruto em um gás corrosivo, mas perfeitamente calibrado para a separação de massas isotópicas, estamos prontos para a verdadeira mágica. Entramos na fase 3, a física centrífuga aplicada. É aqui que os gigantes tubos de prata entram em ação decisiva no ciclo do combustível nuclear. Essas máquinas giram a velocidades que desafiam a nossa compreensão mecânica do mundo físico cotidiano. Elas são a ponte entre a teoria quântica abstrata e a engenharia industrial pesada. O processo de enriquecimento depende inteiramente da precisão implacável dessa rotação contínua e incrivelmente rápida no vácuo. O princípio básico de uma centrífuga é algo que você já experimentou em um parque de diversões ou ao observar uma máquina de lavar roupas na fase de centrifugação. Quando um objeto gira rapidamente em torno de um eixo central, a inércia entra em jogo de forma dramática, alterando a distribuição da massa no sistema rotativo. Essa inércia rotacional faz com que os materiais mais pesados sejam empurrados com muito mais força para longe do centro de rotação. Rumo à parede externa do recipiente, na máquina de lavar a água pesada é expulsa violentamente das roupas para as bordas perfuradas do tambor giratório, secando os tecidos pela força física. Na centrífuga de gás de alta tecnologia, o princípio físico é exatamente o mesmo da máquina de lavar, mas é aplicado em um nível molecular microscópico e a velocidades supersônicas alucinantes. O gás UF6 é cuidadosamente injetado diretamente no centro de um rotor cilíndrico oco através de tubulações estacionárias precisas. Este rotor oco de fibra de carbono é o coração pulsante da máquina, girando a dezenas de milhares de rotações por minuto no vácuo absoluto. A velocidade de rotação na parede interna do cilindro pode exceder facilmente a velocidade do som, chegando a mais de 500 metros por segundo em designs modernos e avançados. Sob essa aceleração centrífuga extrema e implacável, que pode ser até 100.000 vezes mais forte que a força da gravidade da Terra, as moléculas de gás começam a se comportar de forma peculiar. Elas começam a se separar,
fisicamente com base em sua massa incrivelmente microscópica respondendo à força gravitacional artificial. As moléculas de UF6, contendo o isótopo mais pesado, o urânio-238, experimentam uma força centrífuga ligeiramente maior e mais intensa. Como resultado direto dessa física implacável, elas são empurradas inexoravelmente em direção à parede externa fria do cilindro giratório, formando uma camada densa de gás pesado. Enquanto isso, as moléculas contendo o precioso urânio-235, sendo cerca de 1% mais leves, sofrem um empurrão ligeiramente menor. Devido a essa diferença diminuta de força, elas tendem a permanecer mais próximas do eixo central do rotor, resistindo à compressão contra a parede externa de fibra de carbono resistente. Essa separação radial primária cria um gradiente de concentração sutil dentro do tubo. Perto da parede, o gás se torna gradualmente enriquecido em U238 e empobrecido em U235. Perto do centro do vórtex, o gás se torna ligeiramente enriquecido em U235. A física básica funcionou, mas a engenhosidade humana não parou por aí. Para aumentar dramaticamente a eficiência dessa separação radial, os engenheiros nucleares adicionaram um truque termodinâmico brilhante ao design do rotor. Eles criam uma diferença de temperatura calculada ao longo do comprimento do cilindro de fibra de carbono. A parte inferior do rotor é levemente e cuidadosamente aquecida. Simultaneamente, a parte superior do cilindro é ativamente resfriada. Esse gradiente térmico vertical induz uma forte corrente de convecção dentro do gás hiperdenso que está girando loucamente. O gás aquecido no fundo, tornando-se menos denso, sobe vigorosamente pelo centro do rotor, próximo ao eixo de rotação central. Em contrapartida, o gás resfriado no topo desce pesadamente ao longo da parede externa do cilindro. Essa corrente de convecção vertical, combinada com a rotação radial supersônica, atua como um multiplicador de força impressionante, criando um fluxo complexo e otimizado dentro da máquina, elevando a eficiência a novos patamares. O gás enriquecido em U235 no centro é levado majestosamente para o topo da centrífuga pela forte corrente ascendente termodinâmica. O gás enriquecido em U238 na parede é varrido para o fundo pela corrente descendente fria. Esse é o auge absoluto do design de engenharia de fluidos compressíveis sob extrema aceleração centrípeta. Para colher os frutos desse balé físico, no topo e no fundo da centrífuga, existem pequenos tubos coletores estacionários, engenhosamente desenhados, chamados de scoops. O scoop superior, posicionado estrategicamente próximo ao eixo, extrai continuamente o gás que agora tem uma concentração ligeiramente maior do precioso 235. Chamamos esse gás extraído de produto enriquecido. O scoop inferior, posicionado perto da parede externa, extrai o gás empobrecido, rico no indesejado 238, que chamamos tecnicamente de rejeito ou cauda do processo. O sistema parece perfeito e elegante no papel, mas há um detalhe cruel imposto pelas leis imutáveis da natureza. Chegamos à fase 4 do nosso mergulho, a implacável escala da diferença de massa. Lembra-se de que a diferença de peso entre os isótopos é de apenas 1,2%? Devido a essa margem minúscula, uma única passagem do gás por uma centrífuga aumenta a concentração de U235 em uma fração incrivelmente pequena. Mesmo girando a velocidades extremas e com o auxílio das correntes de convecção térmica, o enriquecimento obtido em uma única máquina é tão marginal que é praticamente inútil por si só. O esforço termodinâmico colossal de um único rotor de fibra de carbono mal arranha a superfície da pureza isotópica necessária para reatores. Para elevar a concentração do 235 dos naturais 0,7%, para os 3 a 5% necessários para alimentar um reator nuclear pacífico de água leve, o gás deve ser processado e reprocessado dezenas, centenas e até milhares de vezes continuamente, num ciclo exaustivo de repetição mecânica rigorosa. Se o objetivo estratégico for criar material físsil para uso militar altamente destrutivo, atingindo 90% de pureza isotópica, o esforço industrial é exponencialmente maior. O número de ciclos de enriquecimento necessários salta para a estratosfera. É um teste de resistência para a engenharia de precisão e materiais. É por essa razão matemática implacável que você nunca,
jamais vê uma única centrífuga isolada operando em uma instalação de enriquecimento real. A física dita que precisamos de repetição em massa absoluta. Em vez de uma máquina solitária, você vê vastos salões industriais estéreis, do tamanho de múltiplos campos de futebol. Esses complexos monumentais são preenchidos com fileiras intermináveis de cilindros de prata, zumbindo em uníssono. Para resolver esse problema monumental de escala, os engenheiros nucleares não operam lotes isolados. Eles desenvolveram um sistema engenhoso de interconexão de fluxo contínuo através de uma rede gigantesca de tubos. Isso nos leva à quinta fase crucial da nossa jornada analítica profunda, a teoria da cascata. Uma cascata de centrífugas é a verdadeira maravilha arquitetônica da termodinâmica de isótopos moderna. É a solução elegante para o problema brutal da baixa eficiência de separação de estágio único. É a força na multiplicidade coordenada. Na configuração em cascata, as centrífugas são conectadas simultaneamente tanto em série quanto em paralelo. O arranjo paralelo de rotores serve a um propósito fundamental: aumentar o volume total de gás UF6 que pode ser processado ao mesmo tempo, lidando com a enorme quantidade de minério necessária para o ciclo inicial. Por outro lado, o arranjo em série, conectando o topo de uma máquina à base da próxima, serve para aumentar o nível de enriquecimento isotópico gradualmente, passo a passo. Funciona da seguinte maneira orquestrada: o gás de alimentação bruta entra na primeira linha massiva de centrífugas operando em paralelo na base da cascata. O gás produto extraído dessa primeira linha, agora ligeiramente mais rico em U-235, é bombeado implacavelmente através de tubulações sob vácuo diretamente para a entrada da próxima linha de centrífugas. Esta segunda linha, por sua vez, o enriquecerá um pouco mais. Esse ciclo de alimentação repetitivo avança estágio por estágio. Mas o que acontece com o material rejeitado por cada máquina giratória? Em um design brilhante de conservação de recursos escassos, o gás empobrecido, que ainda contém uma fração valiosa de U-235 não extraído, não é descartado imediatamente como lixo nuclear inútil. O sistema é muito mais inteligente e eficiente do que isso. O fluxo de rejeito é bombeado cirurgicamente de volta para a alimentação do estágio imediatamente anterior da cascata. Esse refluxo constante e cuidadosamente balanceado garante que cada molécula preciosa de U-235 tenha múltiplas chances matemáticas e físicas de ser capturada no fluxo de produto, maximizando o rendimento total. Para visualizar melhor essa maravilha da engenharia de sistemas, imagine uma pirâmide gigante feita de máquinas complexas. A base desta pirâmide estrutural é ampla e vasta, com milhares de centrífugas de fibra de carbono processando grandes volumes de gás natural em paralelo para lidar com a enorme massa inicial de material bruto. À medida que o gás sobe pela cascata e se torna mais concentrado e enriquecido em isótopos leves, o volume físico total diminui drasticamente, pois o 238 indesejado está sendo constantemente drenado pela base. Assim, os estágios superiores da cascata termodinâmica requerem e possuem progressivamente menos máquinas em paralelo. O cume dessa pirâmide termodinâmica expele o tão desejado urânio enriquecido, pronto para ser reconvertido quimicamente em pó sólido negro e transformado em pastilhas de combustível para reatores. É uma dança incrivelmente intrincada de fluxos de gás corrosivo, pressões otimizadas e controles computadorizados precisos no vácuo. A cascata de centrífugas é o triunfo definitivo da engenharia de sistemas modernos sobre a teimosa homogeneidade da natureza. Mas domar essa fera mecânica não é para os fracos. Gerenciar uma cascata com milhares de rotores girando a velocidades supersônicas em um ambiente estritamente selado requer um nível de precisão técnica insano. Se uma única centrífuga falhar de forma catastrófica devido a um defeito microscópico, o choque físico brutal e as ondas de pressão resultantes no gás podem viajar pelas tubulações interconectadas e destruir as máquinas vizinhas instantaneamente, desencadeando uma reação em cadeia mecânica devastadora que pode arruinar anos de trabalho. Isso nos leva à nossa fase final: os desafios extremos de reengenharia de materiais e a complexa política da não proliferação nuclear global. Por que a tecnologia de construção de centrífugas é um dos segredos industriais e de Estado mais bem guardados das nações desenvolvidas? A resposta está na resistência física extrema dos rotores. Construir o rotor cilíndrico oco perfeito é uma obra-prima inigualável da ciência metalúrgica e de polímeros. O aço convencional simplesmente se rasgaria como papel
e se despedaçaria sob as monumentais forças centrífugas exigidas. A força exercida sobre a parede do rotor cresce vertiginosamente com o quadrado da velocidade de rotação. Para atingir as velocidades extremas necessárias para uma separação eficiente e econômica, os rotores modernos não são feitos de metal comum. Eles são construídos com materiais compostos exóticos, como polímeros reforçados com fibra de carbono de grau aeroespacial ultraleve ou ligas de aço Meridian de ultra resistência militar. Esses materiais aeroespaciais são incrivelmente fortes e leves, mas também devem ser perfeitamente e milimetricamente balanceados durante a fabricação. Um desequilíbrio estrutural do tamanho de um mero grão de poeira em um rotor de fibra de carbono girando a 60.000 RPM causará vibrações ressonantes que pulverizarão a máquina. O balanceamento dinâmico em 3 eixos exige equipamentos de precisão ótica e acústica de última geração. Além disso, o rotor não pode simplesmente repousar sobre rolamentos de esferas mecânicos comuns. O atrito titânico a essas velocidades estonteantes derreteria qualquer rolamento metálico em questão de segundos flamejantes. Em vez disso, a engenharia nuclear adotou soluções radicais. O rotor inferior repousa sobre um rolamento de agulha minúsculo feito de materiais superduros como safira ou carbeto de tungstênio, muitas vezes submerso em óleo especial. Mas a verdadeira maravilha está no topo. O rotor é literalmente suspenso por um mancal magnético complexo. O mancal magnético ativo mantém o rotor perfeitamente centralizado no vácuo corrosivo usando campos eletromagnéticos controlados por computador, eliminando quase todo o atrito físico na parte superior da máquina. É a levitação magnética aplicada no coração da engenharia nuclear para garantir a longevidade e a eficiência extremas. Devido a esses mancais flutuantes, a máquina opera num estado de quase silêncio absoluto, emitindo apenas um zumbido de alta frequência constante e hipnótico, a melodia supersônica do enriquecimento atômico. Devido a essa complexidade e à natureza de dupla utilidade da tecnologia, a comunidade internacional mantém uma vigilância estrita. A tecnologia de centrífugas é capaz de produzir combustível pacífico essencial ou ogivas devastadoras com a mesma infraestrutura básica. A Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, atua como a guardiã global, monitorando incessantemente instalações de enriquecimento em todo o mundo para garantir a segurança e a transparência. Os inspetores dedicados da AIEA utilizam sensores ambientais avançados, câmeras seladas criptograficamente e medidores de fluxo ultrassônicos para garantir que nenhuma grama de gás UF6 enriquecido seja desviada secretamente de um programa de reator civil para um programa clandestino de armas. Eles são os detetives do mundo atômico. Eles analisam amostras de poeira microscopicamente, buscando assinaturas isotópicas reveladoras que trairiam qualquer nível de enriquecimento ilícito acima do declarado. A tecnologia da centrífuga é, em sua essência, um paradoxo moderno fascinante. É uma obra-prima deslumbrante da física aplicada e da ciência dos materiais avançados. Ela tem o poder benevolente de iluminar cidades inteiras, fornecendo energia limpa abundante através de reatores nucleares pacíficos, mas também carrega o fardo assustador de ser a porta de entrada tecnológica principal para a aniquilação nuclear global. É o cume da capacidade humana de manipular a própria estrutura do universo material. Cada tubo de fibra de carbono girando silenciosamente no escuro é um testemunho mudo dessa dualidade. Separar átomos com base na diferença de massa de alguns nêutrons infinitesimais é dominar a balança invisível da natureza. É a alquimia da era moderna, transformando poeira metálica pesada na força motriz da nossa civilização futura. Entender como o urânio é enriquecido não é apenas compreender a engenharia mecânica de ponta, é entender a mecânica profunda da política estratégica global moderna. A busca incessante por materiais compostos mais fortes, mancais magnéticos mais eficientes e cascatas de fluidos mais otimizadas continua inabalável e acelerada hoje em dia. A física centrífuga continuará a moldar o nosso futuro energético e os paradigmas de segurança internacional por décadas vindouras. Chegamos ao momento de pico do nosso episódio de hoje. Vamos visualizar toda essa complexidade avassaladora em uma única animação macroestrutural deslumbrante. Prestem muita atenção. Observem o interior alucinante deste cilindro de alta tecnologia. O gás UF6 entra velozmente pelo centro. A rotação supersônica joga os isótopos azuis mais pesados para a parede externa com uma força invisível e esmagadora.
Simultaneamente, o gradiente térmico invisível empurra as partículas verdes, mais leves e ricas em U235, em uma espiral. É um balé termodinâmico perfeito, onde a mecânica de fluidos rigorosa e a física quântica sutil se encontram. Cada molécula verde capturada no topo é um triunfo monumental sobre a entropia, um passo crucial em direção à energia pura. E tudo isso acontece em um piscar de olhos milhões de vezes por segundo em milhares de máquinas simultâneas. A cascata respira como um organismo vivo gigante de metal e vácuo, alimentando-se de gás natural inerte e exalando o poder concentrado do átomo fraturado. Uma sinfonia de prata polida, vácuo absoluto e velocidade supersônica ininterrupta que define a fronteira tecnológica do nosso tempo. Lembre-se do que está realmente em jogo aqui. Da próxima vez que você ouvir sobre negociações nucleares tensas, inspeções rigorosas da IAEA ou o ciclo vital do combustível, não pense apenas em política. Pense na ciência que dita as regras. Pense na arte suprema de girar tubos de fibra de carbono rápido o suficiente no escuro para separar os gêmeos idênticos do mundo atômico invisível. A engenharia das centrífugas a gás é uma prova definitiva de que não existem problemas insolúveis na física teórica, apenas problemas que exigem níveis extraordinários de engenhosidade, precisão obsessiva e perseverança para serem superados. A separação de isótopos é, indiscutivelmente, a suprema arte de engenharia da humanidade. E nós aqui no canal continuaremos a desvendar esses mistérios mecânicos impressionantes para você. Da próxima vez que você acender uma lâmpada alimentada por energia nuclear limpa, lembre-se do longo e sinuoso caminho que aquele urânio percorreu, desde a mina escura até o balé termodinâmico dentro dos cilindros giratórios. E assim, encerramos mais um mergulho profundo nas engrenagens fundamentais da nossa realidade tecnológica moderna. Espero que esta jornada visual através da física centrífuga tenha iluminado a sua compreensão sobre este tema vital. A ciência é fascinante quando observada de perto, e é o nosso objetivo trazer essa clareza para você. Você tem alguma dúvida sobre física nuclear avançada, termodinâmica de isótopos ou sobre como funcionam os reatores comerciais? Deixe sua pergunta nos comentários abaixo. Eu leio todos e adoro ver a curiosidade de vocês. A interação com a comunidade é o que impulsiona o Mistérios da Ciência a criar conteúdos cada vez mais detalhados. Se as nossas animações em 3D e explicações analíticas ajudaram você a entender conceitos complexos hoje, por favor, inscreva-se no canal para apoiar a criação de animações científicas de alta qualidade no Brasil. Compartilhe este vídeo com seus professores ou colegas de faculdade de engenharia. Eles vão apreciar a física detalhada. Deixe seu like se essa viagem subatômica pelas centrífugas a gás explodiu a sua mente hoje. Não se esqueça de ativar o sino de notificações. No próximo vídeo, vamos explorar como funciona um reator nuclear natural profundo na África. Sou Nova, sou analista do Mistérios da Ciência. Continuem curiosos, questionando e até a próxima!